noite, queridos. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Então vamos pedir que Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos envolvendo. Boa noite também ao público do Facebook que nos acompanha semana a semana. Que a paz do Cristo chegue até vocês também. E hoje, mais uma vez, ou pela primeira vez no ano, né? Recebendo o Marcel e a Rosângela, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. É sempre muito bom, porque ele traz música e quando a gente canta, tudo fica melhor, né? A mensagem é melhor absorvida por todos nós. Mas antes deles começarem, olha, vocês viram aquele bannerzinho ali, na paredinha do lado? É o seguinte, eu resolvi que nós deveríamos colocar essa prece ali, porque nós somos espíritas, né? E a gente entende que as palavras têm significados, né? Então, elas devem ser interpretadas. Então, se vocês lerem a prece ali, como ela está lá, a gente não diz assim, Mãe de Deus, a gente diz Mãe de Jesus, né? Porque Maria é mãe de Jesus, né? Não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, né? Se ele tivesse mãe, então ele não seria o Deus único, certo? Não estamos aqui falando da religião, de outra religião, nada disso, é a interpretação nossa espírita. E ali também fala, rogai por nós, devedores, mas como que a gente falava? Pecadores, né? Pecadores. E assim, gente, não existe pecado do jeito que a gente pensa na palavra, sabe? Pecado é uma coisa assim, vai muito além da impressão que é uma coisa simples, é um pecadinho, né? E não, nós somos devedores, né? Somos devedores principalmente de nós, porque tudo de errado que a gente faz, quem vai ter que quitar somos nós, né? E aí depois a gente fala, agora e na hora da nossa morte. Então, o que a gente vai falar morte se não existe morte? Né? Aqui a gente sabe que não existe morte. Morte é só do corpo físico. Nosso espírito prevalece, continua, é eterno. Então, não existe morte. E aí a gente fala também, na hora da nossa passagem, justamente por isso. A gente tá aqui, aí vai para lá, de repente tá lá, já vem para cá, tá aqui, volta para lá, entenderam? É um eterno vai e vem, que a gente não sabe quanto dura, quanto tempo dura, e se dura, se vai ser sempre aqui, também tem isso. Por isso que a doutrina, ela é rica de ensinamentos e a gente precisa estudar e compreender. Então, vamos imaginar que se cada um de nós pudessem ler o livro dos Espíritos e o livro do Evangelho, já ia ter muitas dessas informações, né? Já ia tirar muita coisa que a gente fica na dúvida da nossa cabeça. Tá bom, gente? Então, assim, quando a gente faz a prece no final, vamos tentar fazer dessa forma. A gente não quer impor para vocês nada, tá? Quem quiser continuar fazendo como era do seu gosto, não tem problema. É porque na casa espírita a nossa obrigação é de orientar e de instruir, tá? Então o correto é essa prece aí, tá bom? Hoje é 23, né? Então, mês que vem, dia 11, está chegando, que vai ser o dia da nossa cirurgia espiritual. Nós também divulgamos aqui os cursos da casa, que começam agora em fevereiro. Se alguém tiver interesse ainda, dá tempo de entrar para a turma. Primeiro sábado de fevereiro. Aí quem quiser dar o nome, a gente dá os horários e tudo mais. Tá bom? Nós também divulgamos aqui que pretendemos ter um grupo de mocidade, né? Um grupo para jovens aprenderem a doutrina e tudo mais. Mas até agora a gente não viu ninguém se interessando. Então, gente, se vocês tiverem alguém em casa, queiram andar para cá, por favor, né? Nem que a gente comece com 1, 2, 3, não tem problema. O importante é a gente dar o primeiro passo nesse sentido, né? Ter uma pessoa preparada, obrigada, Lina, preparada para fazer esse trabalho aqui na casa, tá bom? É esse
Esses são os recadinhos que eu já estou tomando tempo do Marcelo. Então vamos começar, deixa eu apagar aqui. Vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos de amor e gratidão a Deus. E dizer: Pai, quão grande é a sua misericórdia, a sua bondade em nossas vidas. Nós te agradecemos imensamente por tudo que recebemos neste dia de hoje, todos os benefícios, principalmente a nossa saúde que nos permitiu estarmos aqui reunidos mais uma vez. Não nos esquecendo dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão agora num leito de hospital. Quando estamos aqui, sempre lembramos os nossos irmãos mais necessitados e pedimos que a sua bondade, o seu amor chegue até eles através da espiritualidade bendita. Nós aqui reunidos saudamos que é nosso querido Bartolomeu, nosso mentor maior, que dirige todos os trabalhos desta casa. Organiza todas as tarefas e cuida de cada tarefeiro, cada médium, cada assistido, junto com toda a equipe dos Exus, pretos velhos, caboclos, índios, hindus, e também a companhia dos nossos mentores. Muitos até trabalham aqui nesta casa. Então, a nossa eterna gratidão, pedir que Jesus envolva todos na sua luz de misericórdia e de amor, para que tenhamos mais força, fé, coragem, para levarmos a nossa vida de uma maneira mais serena, mais tranquila, cheia de fé e confiança. E é nesse clima de gratidão e amor que nós dizemos a Deus: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. E é muito bom a gente retornar aqui a essa casa de amor, né? E apesar de hoje já ser dia 23 de janeiro, nunca é tarde para a gente desejar um feliz ano novo para todos, né? Que esse ano possa ser, se ele for assim, pelo menos um pouquinho melhor do que foi o ano passado, já está de bom tamanho, né? E para a gente poder dar uma reforçada em toda essa preparação que já foi feita, né? Para a gente poder trazer um pouco mais de harmonia na casa, vamos fazer uma música para a gente poder trazer essa cascata de luz que nesse momento está jorrando sobre nós. Para que a gente possa realmente se sentir bem mais fortalecidos, né? E essa música também ela é para saudar Jesus, né? Para que a gente possa fazer como, assim, ressaltar, né, as nossas boas-vindas a Jesus a esse ambiente. O ambiente está preparado por uma cascata de luz. Há flores em toda parte para receber Jesus. Benfeitores, amigos presentes, com o coração em luz.
quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta paz e harmonia, muita luz e energia, quanta paz e melodia, muita luz e sintonia, quanta luz descendo em nós, vamos receber Jesus. Quanta luz sobre nós, vamos receber Jesus. Quanta luz descendo em nós, eis quem chega é Jesus. E ele já está aqui no meio de nós, né? Com certeza ele está aqui. E para a gente poder hoje refletir um pouco mais, né, sobre as lições que ele nos deixou, auxiliados pelos ensinamentos da doutrina espírita, que é extremamente esclarecedora, para que a gente possa trilhar o nosso caminho aí de verdadeiros cristãos, né? Porque, afinal de contas, todos nós somos cristãos de verdade, né? Sim ou não? Sim. Ah, meu Deus. Como que a gente pode ter a certeza que nós somos cristãos de verdade, aquele cristão para valer mesmo? Será que para isso seria suficiente, assim, por exemplo, a gente vestir uma camiseta escrito Jesus, bem grandão assim, aí a gente sai na rua batendo no peito e diz: eu sou cristão, viva Jesus! Não, né? Isso não é suficiente, né, gente? O que vai nos dar a certeza, a segurança que nós somos cristãos de verdade, são as nossas obras. E principalmente, de que forma que a gente executa essas obras. Não adianta a gente querer ficar iludindo os outros, nem querer iludir a nós mesmos. O cristianismo, e principalmente o espiritismo, assim, nos coloca em contato com as verdades espirituais e com os ensinamentos de Jesus. Hoje mesmo nós estamos aqui reunidos para nos aproximar um pouco mais dessas verdades espirituais. Agora, se mesmo tendo contato com essas verdades e com esses ensinamentos, se a gente não melhorar a nossa condição moral perante Deus, perante o nosso próximo e perante o mundo de uma forma geral, então é sinal de que nós ainda não atingimos essa condição de verdadeiros cristãos. Conhecer a mensagem de Jesus e as suas verdades espirituais tem como objetivo nos tornar pessoas melhores. Então, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, o Espírito Simeão, ele fala sobre a história do cristianismo de uma forma assim meio poética. Então ele descreve a imagem de uma árvore, que seria a árvore da vida. E essa árvore estaria destinada a abrigar com seus galhos os viajantes cansados no caminho, oferecendo frutos nutritivos, oferecendo uma sombra amiga para esses viajantes. E, segundo o Simeão, os frutos dessa árvore da vida, que está simbolizando o cristianismo, são frutos de verdade, de
esperança, são frutos de vida. E ele fala também que da mesma forma que essa árvore da vida vem distribuindo seus frutos, o cristianismo já há muitos séculos, ele também vem pregando essas verdades divinas, vem distribuindo seus frutos. O grande problema é que são poucos, mas muito poucos mesmo, aqueles que vão lá e colhem esses frutos. Hoje, atualmente, em todo o mundo, nós somos aí milhões, ou talvez bilhões de pessoas que dizemos que somos cristãos. Mas como que a gente pode afirmar que é cristão se esse nosso mundo ainda está mergulhado na lama do egoísmo, ainda está entorpecido pelos vapores tóxicos da nossa vaidade, continua sendo patrocinado pelo nosso orgulho? Então, se nós estamos passando aí debaixo dessa árvore e não estamos escolhendo esses frutos, é porque a gente ainda está entre aqueles que não perceberam o valor nutritivo desses frutos. A gente passa debaixo dessa árvore da vida e continua percorrendo a nossa estrada vazia de valores. Ao longo da história da humanidade, o egoísmo do ser humano, essa busca descontrolada pelo poder, ela acabou deturpando a mensagem de Jesus ao longo dos séculos. Hoje, o cristianismo, ele talvez seja a crença religiosa que está presente assim na maior parte do mundo. Mas, infelizmente, o cristianismo ainda não consegue formar seres humanos melhores. E isso não é por uma falha da doutrina. Não é o cristianismo que está errando. Isso acontece porque somos nós mesmos que vamos lá e envenenamos as raízes dessa árvore da vida. Somos nós que ressecamos esses galhos, esses ramos nutritivos. Então, a nossa função como cristãos e, sobretudo, como espíritas, é de reativar a mensagem de Jesus. Embora muitos de nós ainda não tenhamos assim percebido, mas para cada um de nós aqui foi confiado um pequeno pedacinho dessa árvore. E cabe a nós fortalecer esse pedacinho de árvore, como agricultores, como fruticultores, como verdadeiros cristãos. Nenhum de nós está reencarnado aqui no planeta Terra, nesse momento tão crucial do nosso planeta, simplesmente por acaso. Nós fomos escolhidos para estar aqui nesse momento evolutivo do planeta. É um direito que nos foi concedido para que a gente possa ter a oportunidade de nos libertar das nossas imperfeições morais e para que, ao mesmo tempo, a gente possa contribuir para que esse planeta Terra seja um celeiro de bênçãos, para as próximas gerações que vão reencarnar aqui no futuro. Só que nós ainda somos seres humanos que temos uma quantidade de necessidades assim extremamente desnecessárias. A gente, se prestar atenção no nosso mundo de hoje, nós vamos perceber que a gente nunca teve tanto conforto material como a gente tem atualmente, mas também nunca fomos tão vazios de fé e de esperança. Nunca tivemos tantos recursos tecnológicos, mas também nunca tivemos tantos problemas psicológicos. Problemas que nos deixam atordoados, que nos deixam tristes, muitas vezes ficamos revoltados, mas que são fatores que são fruto da nossa própria imperfeição. Então, o nosso planeta Terra, ele se agita diariamente sob um turbilhão de ondas magnéticas e ele se transforma sob os nossos olhos. Uma infinidade de avisos cósmicos são enviados para nós, seres humanos do século XXI,
alertando sobre mudanças significativas na estrutura do nosso planeta. Então, nosso planeta está mudando, o universo está se transformando, a nossa vida está se transformando. E nós? A gente continua aqui estagnados e bem distantes das reais necessidades do Espírito. A gente ainda está muito preocupado só em ter um destaque diante da sociedade, principalmente hoje em dia com essas redes sociais, né? Onde você coloca uma coisinha lá e você fica esperando não sei quantas curtidas, não sei quantos compartilhamentos. A gente ainda está muito preocupado somente na busca de bens materiais, de poder, de riqueza. Insistimos em permanecer na nossa infância espiritual, ficamos nos matando por coisas transitórias que passam de mão em mão e que vão desaparecer com a mesma rapidez, com a mesma facilidade com que surgiram. Né? Então, a nova geração de seres humanos que vai povoar o planeta Terra nesse futuro promissor de um mundo de regeneração vai ter que ser formada somente por espíritos voltados ao bem. E isso não sou eu que estou falando, gente. Essa é uma afirmação da espiritualidade superior que chegou até nós através de Allan Kardec e que consta lá no livro da Gênese. É uma afirmação muito lógica, muito evidente, está na cara que vai ser assim. Mas a gente nem sempre presta atenção nisso, né? Então, quando é que nós vamos perceber que somos nós, os seres humanos, que poderemos habitar esse mundo nesse futuro promissor? Somos nós. Mas para isso, nós vamos ter que nos modificar para melhor. Para isso, a gente vai ter que se transformar em verdadeiros cristãos através das nossas obras e aprendendo de que maneira a gente vai chegar nisso. Então, nesse capítulo do Evangelho, o Espírito Simeão, ele fala para a gente que chegou a hora que a gente vai ter que se decidir. Ou nós seguimos o caminho do amor, o caminho da paz, ou a gente continua nos deixando levar por esses sentimentos inferiores que estão atrasando e muito, né, essa transformação da Terra para ela chegar na categoria de um mundo de regeneração. E é engraçado que, se a gente olhar na nossa estante, na nossa casa, a gente fica acumulando lá livros e mais livros e mais livros. Mas se a gente colocasse em prática o que a gente lê em pelo menos uma meia dúzia de páginas desses livros, a gente já estaria no caminho de se transformar em verdadeiros cristãos. No livro Fonte Viva, foi psicografado pelo Chico Xavier, né, e ditado pelo Emmanuel, tem uma mensagem lá que se chama Modo de Fazer, é a mensagem 2 do livro. E ali o Emmanuel, ele fala para a gente que todos nós aqui no plano material fazemos alguma coisa. Tá? Mas são raros aqueles que não precisam retornar ao plano material para corrigir o que foi feito de forma errada ou para fazer aquilo que ficou pendente. Ele diz que mesmo aqueles que são muito ociosos, que passaram todo o tempo ali entregues à preguiça e à inércia, eles são movidos, né, a fazer alguma coisa, a corrigir aquilo que foi feito errado. E que, para que a gente possa construir alguma coisa sem ter a necessidade de consertar, de reparar, a gente precisa seguir o padrão que foi mostrado por Jesus. Então, tendo essa mensagem do Emmanuel como referência, e lembrando dos nossos livros que estão na nossa estante, qual é o efeito que essas palavras que a gente lê está fazendo no nosso comportamento, na nossa ética pessoal, no relacionamento com o nosso próximo? E nós não temos mais o direito de alegar ignorância.
Nós temos material mais do que suficiente para ler, para estudar e para saber o que a gente precisa fazer, de que modo a gente deve fazer para atingir essa condição. Né? Só que a gente fica aqui acomodado, sem perceber que nós estamos perdendo um preciosíssimo tempo evolutivo. Né? E a orientação de Jesus aí, ela é muito clara. Ele diz: os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, se essa orientação de Jesus for ignorada, se a gente não prestar atenção o que a gente precisa fazer, de que modo fazer para chegar nessa condição, no futuro, provavelmente seremos nós os insensatos que vamos sair por aí batendo no peito, gritando Senhor, Senhor. Então não dá mais para a gente ficar adiando essa nossa transformação para melhor. E Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso com a gente, que em todas as épocas da humanidade, Ele sempre enviou espíritos muito mais esclarecidos para nos ajudar nessa transformação. Esses espíritos já estão reencarnando em nós há muito tempo. E eles nos dão muitos exemplos de amor, de bondade, de paciência, de indulgência, de respeito à vida. E a gente vai fazer o quê? Vamos aprender com eles? Vamos seguir esses exemplos para que a gente possa estar entre aqueles que vão permanecer aqui nesse mundo quando ele for um mundo de regeneração? Ou nós vamos ficar na fila daqueles que vão ser enviados para mundos retardatários? E se isso acontecer, gente, a gente nem pode se queixar de Deus. Né? A gente não pode encarar isso como uma punição, nenhum castigo. Até porque Deus, Ele não castiga e não pune ninguém. Deus só reeduca, dando infinitas oportunidades para que a gente possa resgatar esses débitos. Né? Então, a escolha sempre é nossa. Nós precisamos saber escolher, porque toda escolha vai gerar consequências boas ou ruins. E tendo como referência essa mensagem do Emmanuel, e mais o que o Simeão nos passa no Evangelho segundo o Espiritismo, fica aqui um convite para a gente fazer uma autoavaliação, através de alguns questionamentos, né? Cada um respondendo para si mesmo, para a sua própria intimidade, em pensamento. Né? Então, com base em tudo isso, a gente pode se questionar. Eu, na qualidade de cristão, como é que andam as minhas obras? Será que eu já dou um exemplo de respeito e de perdão, do mesmo jeito que eu gostaria de ser perdoado, que eu gostaria de ser respeitado? Eu demonstro indulgência com os erros do outro, entendendo que eu já posso ter cometido esse mesmo erro em algum momento? Eu, na qualidade de cristão, pratico a caridade sem ficar esperando nenhuma retribuição? E quando a gente fala em caridade, a caridade ela não se restringe apenas a dar uma esmola, a ter uma atitude beneficente. Né? A caridade vai muito além disso. A caridade inclui também a gente ouvir uma pessoa que está angustiada, que está precisando desabafar, é a gente dar um conselho sem fazer julgamento, sem fazer crítica, é visitar um idoso, é visitar um doente. Então, será que eu já faço isso sem ficar esperando nenhuma retribuição? À noite, quando eu vou me deitar, eu faço um exame de consciência, eu pergunto para mim mesmo se naquele dia que está terminando, alguém tem alguma coisa a se queixar de mim, se eu feri, se eu magoei, se eu prejudiquei alguém. Na qualidade de cristão, o que eu posso dizer das minhas atitudes? Elas servem como bom exemplo? Ou eu fico preso só naquele velho conceito do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço?
Será? Eu já sei usar um serviço de auxílio ao próximo como uma ferramenta para a minha própria evolução? Ou eu fico pensando só primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quinto eu, e lá pelo 100º, talvez o outro? Qual é a qualidade das minhas preces? Eu já aprendi que o que eu preciso pedir é força, coragem para superar as dificuldades? Ou eu ainda fico lá me queixando para Deus, me sentindo injustiçado, me colocando na posição de vítima e me achando um coitadinho? Então, gente, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira com vários questionamentos, né? Mas é só para a gente dar assim um pontapé inicial. Então, quando Jesus recomenda que a gente edifique a nossa casa sobre a rocha, ele está se referindo a uma diretriz segura no desenvolvimento da nossa vida. Isso significa vivenciar o bem no pensamento, mas também na atitude. Essa vivência no bem, ela não pode ser inoperante. O apóstolo Tiago já dizia que uma fé sem obras é uma fé vazia, é uma fé quase que inútil. Então, aquele que recebe os ensinamentos cristãos e fica ali fechado dentro de si mesmo, ele está construindo a sua casa sobre areia. E qualquer agitaçãozinha vai fazer essa casa balançar. Esse é cristão só de nome, porque ele não está vivenciando em si mesmo os ensinamentos que ele recebeu. Ser cristão não é um rótulo, ser cristão é uma vivência. E só para a gente reforçar, o Evangelho de Jesus, ele não foi criado para servir como enfeite na nossa estante. Ele precisa ser lido, estudado e aplicado no nosso dia a dia. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e falar assim: eu passo o dia inteiro na casa espírita, ajoelhado, rezando, eu faço palestras, eu faço cursos, eu canto música, né? Não adianta nada isso se eu não colocar em prática na minha vida do dia a dia tudo isso que eu estou aprendendo. Né? Então, nós como filhos de Deus, nós temos que servir como agentes transformadores desse meio que nós vivemos. Nós não fomos criados para viver em repouso. A verdadeira fé, ela é dinâmica, ela não é estática. Se reconhece uma boa árvore pelos seus frutos. Se reconhece um verdadeiro cristão pelas suas obras. Né? E isso se estende ao verdadeiro espírito. Então é indispensável que a gente questione quais são as obras que a gente está produzindo. E se essas obras estão trazendo coisas positivas para a nossa evolução e, consequentemente, para a evolução de todos aqueles que convivem com a gente. Ainda falando um pouquinho sobre essa mensagem do Fonte Viva, né, modo de fazer, o Emmanuel ali, ele recorda algumas palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele ainda acrescenta, né, dizendo que fazer algo em Cristo é sempre fazer o melhor para todos, né? Sem nenhuma expectativa de remuneração, sem ficar esperando, sem mostrar ar de superioridade, né? E que, se a gente observar todos os passos de Jesus, nós vamos perceber que ele sempre trabalhou em favor dos indivíduos e em favor também da coletividade. Então, realmente, que a gente possa, né, gerar bons frutos para que venha beneficiar a nós mesmos e venha beneficiar a todos aqueles que estão na nossa convivência. E as diversas encarnações que nos são oferecidas são excelentes oportunidades para isso. Esse capítulo do Evangelho fala: são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Só que não precisa ser assim para sempre. Aliás, não deve ser assim para sempre. O próprio Jesus disse
que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Isso quer dizer o quê? Que toda a humanidade do universo, encarnados, desencarnados, vai alcançar um dia essa felicidade plena e essa perfeição relativa. Né? E ele disse também, sejam perfeitos, aprendam a fazer. Então vamos buscar, na nossa condição de espíritas, né, praticar e divulgar esses ensinamentos de Jesus a qualquer hora, em qualquer situação, com qualquer pessoa. Né? Vamos vivenciar esses ensinamentos, divulgar tudo isso, tá? Porque só assim a gente vai conseguir aproveitar esse presente sublime que chegou para toda a humanidade. Essa árvore da vida que se chama cristianismo. Ela está aqui, né? Na nossa frente, no nosso lado, atrás da gente. É só a gente prestar atenção. É só a gente olhar e colher os seus frutos, que estão disponíveis para nós a qualquer hora. Né? E, de repente, se a gente tiver alguma dúvida, se a gente tiver algum vacilo no nosso pensamento, vamos segurar na mão de Deus e ir adiante, como diz a música, né? Que se todo mundo aqui conhece, vamos cantar junto, né? É isso aí. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, vigiando, confiando e trabalhando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais nos deixará. Segura
tranquilidade, com segurança. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Espero que a gente possa retornar para os nossos lares, levando todas essas energias que a gente conseguiu angariar aqui e chegando lá encontremos também muita paz e muita harmonia. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Ele assim permitir. Obrigado, gente. Boa noite. Nós que agradecemos, né? Essa palestra é tão bonita, né? Para quem está começando o ano, são reflexões muito importantes, né? E realmente essa prece é muito bonita, essa última canção. A gente até toca na musicoterapia, porque ajuda muito, né? São tantos irmãos, às vezes, muito desesperados, aflitos, e esquecem, né? Que às vezes até você cantar já está te ajudando. É a prece que você tem que fazer, né? Obrigada, viu, Marcelo? Rosângela. Vamos agendar para logo mais você estar aqui de novo, tá bom? Você pode fazer um fundinho para nós? Fazer a prece? Hoje nós estamos com poucos médiums, né? Tem o Zé Carlos e a Carminha. Então nós vamos fazer... Ah, a Sandra está lá. Então divide aqui e nós vamos fazer o passe coletivo, tá bom, gente? Não é porque a gente não entra na sala que a gente não recebe, tá? O passe é o mesmo, tá bom? Eles só vão ter um pouquinho mais de trabalho porque está faltando médium. Mas o passe é igualzinho. Então a gente vai se preparar para receber essas energias. Vamos nos entregar, né, nesse momento. Sentir realmente a presença dos espíritos amigos que aqui estão, cuidando de cada um de nós com muito carinho, ouvindo nossos pensamentos e vão interceder por nós, com certeza. Dediquemos esses minutos para nosso bem-estar, a alegria de estarmos aqui recebendo essas bênçãos, que essas bênçãos possam nos acompanhar durante toda a nossa semana, em nossos lares, junto dos nossos entes queridos, em nosso ambiente de trabalho, em qualquer canto que formos, qualquer lugar, que possamos estar sempre em sintonia com os espíritos de luz, os nossos anjos guardiões, nossos queridos amigos que zelam por nós. Vamos deixar essa sintonia muito clara, muito aberta, praticando a nossa prece, deixando que nossos pensamentos sejam os melhores sempre. Nada de negativismo, sempre pensando para cima, pensando positivamente no bem maior. Coisas ruins acontecem ao nosso redor, mas nós não devemos nos contaminar. Devemos sim buscar em Deus a força, como disse o nosso amigo, pedir a Ele força, coragem, determinação, que Jesus possa aumentar a nossa fé, nossa confiança, nossa força, que todos nós possuímos. Que a nossa semana seja de muita saúde, de muita paz. Que nesta noite de hoje, ao deitarmos para o repouso do nosso corpo físico, nossos espíritos possam ser levados pelos guardiões até um espaço onde teremos a companhia dos amigos de luz e possamos com eles aprender muita coisa, ou mesmo receber orientação, ou quem sabe praticar a caridade com os nossos irmãos, trabalhando, sendo útil, enfim, são muitas as possibilidades. O que importa mesmo é termos dentro de nós a certeza de que
por menos ou por mais que achamos que façamos algo, sempre devemos melhorar. Nada aqui está consumado. A nossa vida está apenas começando. Somos espíritos jovens e carentes, necessitados ainda de muito aprendizado. E essa doutrina bendita que nos auxilia tanto é para nós motivo de muita gratidão. Porém, pedimos a Jesus que abençoe a todas as seitas, igrejas, templos, todos os nossos irmãos que buscam em Jesus o seu aprendizado e o fortalecimento de sua fé, para que nós possamos colocar em prática todos os dias. E para isso não devemos esquecer dos nossos irmãos mais necessitados, aqueles que se encontram muito doentes, tanto do físico, da mente ou do espírito. Muitos de nós somos enfermos, então devemos cuidar uns dos outros. Também devemos lembrar dos irmãos que estão afastados de Deus, nem mesmo se lembram que Ele existe, ou mesmo nem acreditam na sua presença entre nós. Vamos pedir que os Espíritos de luz possam levar a todos esses irmãos uma faísca do amor de Deus, uma simples centelha de amor, para que eles também possam despertar. Muitos de nós também já errou muito em nossas existências. Se agora estamos um pouco melhores, devemos então estender a mão àquele que ainda está um pouco afastado. É por isso, Senhor, que nesta noite de hoje te pedimos as bênçãos. Essa energia que recai sobre nós neste momento seja para nós motivo de muita gratidão e de muita alegria. Então pedimos que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, abençoe esta casa, a todos que aqui frequentam, os tarefeiros, os médiuns, que se dispõem a estar aqui todos os dias. E que Jesus derrame sua luz e sua paz a toda a equipe espiritual que nos assiste. Mãe querida, muito obrigada por tudo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tenham uma semana de muita luz, muita paz, muita saúde. E até segunda-feira. E Deus vai permitir, com certeza. Ao público do Facebook, boa noite. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Boa noite.